boa noite. O BCTV de hoje reprisa duas entrevistas especiais sobre temas que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros. No primeiro bloco, você vai acompanhar a entrevista com o jornalista Ayrton Gontov, criador do site de relacionamento Coroa Metade. O tema é a solidão na terceira idade, um desafio que já é considerado uma questão de saúde pública. Vamos falar sobre o aumento do número de idosos que vivem sozinhos, os impactos da solidão na saúde e a importância da companhia, da amizade e dos relacionamentos na maturidade. E no segundo bloco, a conversa com a professora doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, presidente da SOS Bullying. O assunto é o bullying e o cyberbullying, um problema que afeta crianças, adolescentes e famílias em todo o país. Nós vamos abordar os riscos da violência digital, as responsabilidades das escolas, o papel dos pais e as mudanças trazidas pela legislação brasileira. Então, fique com a gente, o BCTV está só começando. Uma boa noite e até amanhã. Olá! Mais de 5,6 milhões de idosos vivem sozinhos no Brasil. Segundo o IBGE, quase 1 em cada 5 lares é ocupado por apenas uma pessoa. Entre elas, 41% tem mais de 60 anos. A solidão na terceira idade já é tratada como questão de saúde pública. Estudos mostram risco maior de depressão, ansiedade, declínio cognitivo e doenças cardíacas. O desafio é garantir autonomia e, ao mesmo tempo, reduzir os efeitos da solidão. Para falar sobre isso, convidamos Ayrton Gontov. Ele há anos estuda o tema e dirige um site de relacionamentos voltado para quem está sozinho, mas procura uma cara metade. Boa noite, Ayrton. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer conversar com você. Eu agradeço pelo convite. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas. Estou completamente afônico. Eu não quis derrubar essa entrevista pela maneira profissional e carinhosa com que a equipe de vocês me tratou desde o começo, pegando dados, checando informações. Então, estamos mantendo. Espero que as pessoas possam entender. E também, como estamos na Copa do Mundo, eu posso falar que isso é uma homenagem para o Vozinha, que eu estou com essa vozinha fraca, que deixou a todos nós emocionados com a sua luta para conseguir parar a grande Espanha. Verdade. A gente pode também falar disso aí, tá? O negócio tá, né? Várias zebras, né? Acontecendo, né? Bom, Ayrton, em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual é o nome do seu site, né? Como surgiu essa ideia? O site chama Coroa Metade. Coroa Ele está Metade, com, muito bom. ele tá com 13 anos. Ele nasceu a partir de duas experiências muito pessoais. A primeira, eu me separei aos 43 anos, e mesmo sem ser tímido, eu não sou nada tímido, eu senti todas as dificuldades que uma pessoa mais velha tem para conhecer outra. Você não frequenta mais aquelas turmas enormes, você vai de casa para o trabalho, você vai do trabalho para casa, geralmente você não quer ter algum envolvimento emocional dentro do ambiente profissional, então você tem poucas possibilidades. E isso ficou num cantinho do coração. Depois, há mais ou menos 14 anos, eu fui numa festa de amigos que não se encontravam há mais de 30 anos, nessas festas que hoje são possíveis graças ao Facebook. E falando com esses antigos colegas, eu percebi que 60% eram solteiros, viúvos ou divorciados. E papo vai, papo vem, escutei muito assim, cara, mulher para passar uma noite é fácil. Eu tenho até várias. Mas companhia é fácil, companheira não. Uma pessoa com afinidades culturais, objetivos semelhantes e minhas amigas muito mais. Poxa, eu me cuido, eu estou bem, eu faço cursos, eu canto, eu danço, eu faço cursos de filosofia e os homens me olham, os homens me cantam, mas o homem que quer algo sério como uma moça que tem 2 filhos, 2 netos, é tão difícil, companheiro, eu não tenho. Companhia é fácil.
voltei para casa pensando, preciso criar algo para esse público, eu vou fazer alguma coisa. Vai ser um site. 3 da manhã em ponto, acordei a minha esposa, Maria, e disse, já sei, é o Coroa Metade. Então, essas experiências, mais o fato de ter casado, encontrado o amor, depois de ter achado que eu não queria mais casar, viver a dois não era para mim, depois de ter percebido que dava para ser feliz novamente, eu criei o site junto com a minha esposa. Que legal. Uma grande ideia, né? Encontrou uma forma de juntar as pessoas, né? E como você mesmo disse, acabam não tendo muita oportunidade, né? Não tem aquele pique, né? De sair, de ir para grandes festas, grandes eventos. Eu quero saber bastante detalhes. Mas eu esqueci de dizer o seguinte, eu quero agradecer pelo seu esforço, né, que apesar da rouquidão aí manteve a nossa pauta, e quero dizer para você que se tiver difícil, é só você falar também, a qualquer momento, não tem problema, tá? Vê até onde você consegue, tá? Eu também vou Eu te vou fazer conseguir falar, só fico preocupado com as pessoas escutando essa voz tão caudicante, né? vozinha, o vozinha. Isso O aí. Ayrton, o que mais te chamou a atenção nas pesquisas sobre solidão entre idosos? Tem muitas coisas. A primeira, que eu gosto de sempre deixar claro, existe muita gente que mora sozinha hoje no país. Mais de 19,7% dos lares brasileiros hoje são formados por pessoas que moram sozinhas. Uma em cada 5 casas. O maior número são de pessoas acima de 60 anos e mais mulheres do que homens. Quase o dobro de mulheres sozinhas. Isso tem várias causas que podemos falar depois. Mas eu Tá. também gosto de falar que nem sempre viver sozinho é sinônimo de depressão, é sinônimo de solidão. Para muita gente, especialmente mulheres, muitas vezes é libertário. É poder você ter a própria identidade, você ter autonomia. No site, uma das pesquisas foi muito interessante. As mulheres a partir de 40 anos, o site é só para quem tem mais de 40 anos. As mulheres acima de 40 e acima de 50 querem casar mais do que os homens no site. Acima dos 60, as mulheres querem casar menos. Porque muitas mulheres falam: cansei de ter que fazer tudo para um homem que faz muito pouco, e muitos homens, felizmente, cada vez menos, ainda procuram por uma mãezinha que cozinhe, lave, passe, cuide de todos os detalhes, e ela não quer ser uma mãezinha. A mulher quer ser uma companheira, quer ter um amor e não alguém que dependa dela em todos os sentidos. Então, muitas vezes, algumas pessoas eu sei que estão escutando, muitas pessoas que eu conheço são mais velhas e vivem só e não são solitárias e são felizes, mas existe esse problema sério da solidão, especialmente das pessoas mais velhas. Sim. Vamos então por partes, né. Você falou que as mulheres, têm um número quase o dobro de mais mulheres sozinhas. Quais são as razões? Vamos lá. Existem Imagina. muitas, existem muitas. Uma delas é a mulher se cuida desde muito cedo. A mulher vai com a filha fazer exames, vai ao ginecologista desde que a filha é pequena. O homem, às vezes, que está nos escutando de 60 anos, nunca foi ao urologista. Morre de medos de tudo que é tipo de coisa. Medo também de doença, não é só do famoso exame. Morre Sim, de medo de saber que está doente. Então, a mulher vive mais. Você tem muito mais viúvas do que viúvos. Também no site, a gente luta muito para conseguir que os homens entram. Hoje eu tenho já 47% de homens no site, porque quase todas as entrevistas sobre o Coroa Metade, fomos no Fantástico, fomos na BBC, fomos em todas as emissoras e hoje estamos muito felizes por estarmos aqui pela primeira vez. Eu sempre falo com os homens também, porque o que acontece? A mulher gosta do site, conta para uma amiga, 2 amigas, 10 amigas, ela gosta de compartilhar que conheceu um site para pessoas mais velhas. Já o uhum, homem não conta. No começo, eu pensava que ele tinha vergonha
Não, vergonha de. Não, esquece, é o perfeito. No começo eu pensava que ele queria guardar o segredo apenas para ele. Vou ficar no site sozinho, que vai ter muitas mulheres. Depois eu aprendi que não. O homem tem vergonha do que o amigo vai pensar. Cara, você é um banana. Você está Ah, num site, você não sabe encontrar mulher, deixa que eu te ensino como se conquista uma mulher. O homem é muito mais inseguro, é muito mais fanfarrão, mas felizmente está mudando, tanto que hoje temos 47% de homens no site. incrível. Agora, eu acho que também tem um pouco da questão do machismo, né? Não necessariamente a vergonha do amigo, mas é um pouco isso que você falou assim. O homem acha que ele tem que chegar, né? Chegar na mulher, na rua, que o amigo acha, né? Ah, você não vai chegar, chega aqui no Rio, pelo menos eu me lembro de falarem assim, né? E aí acaba, eu acho que a mentalidade é um pouco essa, né? Como você disse, né? Pô, você não tem Isso tem competência. também, isso tem também, mas ele pode chegar dentro de um site, também pode falar Sim, com as mulheres e ter uma primeira aproximação. Tanto que quase sempre é o homem que faz a primeira chegada, né? não, isso com certeza. Eu quis dizer do medo do homem que não quer falar, né? Tipo, pode ser um pouco nessa coisa, esse machismo Sim, sim, arraigado, né? sim, você tem É, razão. vamos lá. E aí, hoje, qual é o perfil mais comum dos usuários do site? Usuários do site é de pessoas solteiras, viúvas e divorciadas. Eu tenho aqui, mas eu nunca sei de cor. Vou falar aqui, ó. Tem 31% entre 40 e 49 anos, 45% de 50 a 59 anos, 20% de 60 a 69 anos e 4% acima de 70 anos. O público que cresce mais é este de 60 a 69, porque muita Olha, gente que entrou no site faz uns anos, não é fácil, mesmo num site, você conhecer alguém que seja seu amor. Então, muitas pessoas estão no site há meio ano e outras estão há 8 anos. E essas entraram com 50 e poucos e hoje estão com 60 e poucos. E também porque é cada vez mais gente mais velha, especialmente durante o Covid, aprendeu a como mexer com seus computadores, com seus celulares, né? Então, e hoje tem 47% de homens e 53% de mulheres. que legal, muito legal. E como é que funciona? A pessoa entra no site, como é que Posso falar volta para uma as outra pessoas? coisa antes? Fugindo Pode? um pouco do site. Hoje cedo, eu fui ao supermercado. Eu hoje moro em Santos, percebi que tinha pouco leite, fui ao supermercado buscar. Cheguei no supermercado e vi algo que eu até já tinha visto antes, mas eu racionalizei melhor. Quase todo mundo no supermercado era idoso. E se você vê, a pessoa idosa muitas vezes vai ao supermercado porque não é só porque ela quer comprar, como eu que fui comprar leite. Ela quer conversar com alguém. Ela vai estar sozinha em casa, precisa trocar algumas palavras. Quase todo mundo é digno e mesmo que não precisasse, compra alguma coisa. Sai com um pãozinho, sai com uma manteiga, não quer só entrar, fingir que está comprando. E ela chega no caixa, fala um pouquinho mais do que os outros. Agora, olhando, eu não vi um anúncio falando com o idoso. Você vê casal com 2 filhos, gente andando com cachorro, assim, um monte de foto de criança com cachorro, tipo em banco. E você não vê idoso. Parece que essa população que hoje no país, que eu também marquei aqui, hoje nós temos 15,7% da população brasileira é acima dos 60 anos. Em Olha, 75, há pouco tempo, em 75, 5% da população tinha mais de 60 anos. Em 2050, serão 30% de pessoas acima de 60 anos. A maior faixa da população, se pensar, criança, adolescente, adulto, e essa população ela é ignorada em saúde pública, em economia, como que esquecem que precisam falar com essa população que muitas vezes tem poder aquisitivo ou
quer comprar alguma coisinha. Então, hoje se fala muito em direitos humanos, graças a Deus se fala nisso, se fala em machismo, graças a Deus que se combate, em racismo, felizmente, homofobia, mas temos que falar mais sobre etarismo também. A Verdade. população, que será a maioria, precisa exigir os seus direitos, com É, ou sem vozinha. não, e aí, então, é interessante esse tema, porque é um mercado a ser explorado, como você disse, né? Em outros países, como Estados Unidos, né, países mais desenvolvidos, né? Estados Unidos, que Israel, se eu não me engano, existe uma gama de produtos e programações e empresas voltadas, né, para o idoso, né, que vive muito mais plenamente, né? Você viaja um país inteiro de trailer, motorhome, né? Eu conheço, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, e, assim, eu me lembro disso, assim, de conhecer casais mais velhos que pegavam motorhome, viajavam pelo mundo, pelo país inteiro, tem sempre programações e tal. E realmente é um mercado que está um pouco, né, ainda ninguém acho que não perceberam ainda, mas é o que você falou. Em breve o quê? Vai ser 30%, né, em 2050. Ou seja, 2050 já, é chocante dentro de isso, pouco tempo, chocante. E uma porque a outra coisa, expectativa de vida aumentou muito, né. aumentou. E outra questão, não é fácil, não é só você criar anúncios, você tem que pensar em outros rendimentos, em mais hospitais gratuitos, em mais programas assistenciais, porque lá fora você tem, a pessoa ela pode se aposentar com um bom salário, com uma boa aposentadoria. Aqui não. Então lá, qualquer viagem de turismo, você vai para a Europa, você vai para Israel, que você citou, você vê a maioria das pessoas que está passeando, eu não sei se a maioria, mas grande parte são pessoas idosas em grupo ou sozinhas. Tá? Aham. Voltando um pouco para o site, né? O site, a pessoa entra, eu vou fazer uma associação do site com outros aplicativos. Tá, O perfeito. site, você entra, você faz um cadastro, coloca o seu perfil, a sua altura, seu peso, suas preferências, religião, gosto musical e coloca da pessoa que você procura também. E daí você faz uma assinatura. É muito importante que quem esteja ouvindo saiba que não precisa pagar. Tem muita gente que entra e paga já. A gente dá um mês para todo mundo que entra pelo aplicativo, para que a pessoa veja se gosta. Ela não precisa colocar cartão de crédito, não é aquela pegadinha que depois é super difícil sair. A gente fez isso para que só fique no site realmente quem sentiu que gosta. Então, a pessoa, ou depois de 30 dias, depois de usar essa assinatura como se fosse paga, mas ela não é paga, daí a pessoa decide: quero pagar, quero me tornar assinante e ter todos os benefícios, ou vou ficar como uma usuária que não paga e tem menos direitos. A pessoa que não paga conversa com quem a chama, com o assinante que a chama, mas não consegue chamar todo mundo. Voltando para outros aplicativos, mas eu vou falar mais uma coisa. Como é difícil para o idoso o mundo moderno. Até no meu site, a gente erra muito e tenta acertar. Letra pequena, dificuldade de senha, mensagem que a pessoa tenta mandar, você fala assim, qualquer dúvida, fale com o suporte. Ela não encontra onde quer o suporte. A gente erra muito na cronometragem, mas tenta acertar o tempo todo. Mas e o Estado? O idoso que recebe tem que entrar no Gov, tem que entrar no banco, tem que entrar. Hoje nada é pensado para o público mais velho que sofre demais. Às vezes ele deixa de pagar uma conta, paga atrasado ou cai num golpe, e geralmente a culpa não é dele. Então, em todos os sentidos, você tem uma revolução pensando que hoje precisamos falar de direitos humanos, direitos civis da população mais velha.
sabe que eu moro em Copacabana, né, que é um bairro super idoso, né, tem muita gente idosa em Copacabana. E as calçadas aqui do bairro são armadilhas, assim, iminentes, assim, tá ali o tempo todo, assim, como se fossem minas terrestres para os idosos. É um absurdo. E é o básico, a gente está falando de um dos bairros mais famosos, né, do mundo, e onde moram, né, não sei, os números, mas, assim, são muitos idosos. É o que, como você disse, as pessoas vivem na rua para evitar muitas vezes a solidão, né, de ficar dentro de casa. Então, os mercados, as lojas, em lojas de departamento estão sempre repletas de pessoas idosas, mas não existe o menor cuidado, assim, só um parêntese, né, a gente já vai voltar a falar do site, mas, assim, é impressionante mesmo, como não se olha, né, para essa faixa etária, como se tem sim, a gente precisa combater, né, o etarismo. Podemos É, falar do site sobre tudo que tu quiseres, que esse assunto tá todo bom. faz parte, me Ayrton, fascina e é super importante. oi, perdão? Esse assunto todo, ele é importantíssimo e ele me fascina também. Então, tu tens liberdade para perguntar também sobre outras questões que, quer dizer, que não sejam sobre coroametade. Tá, não, é porque eu lembrei de Copacabana, né, porque eu vivo isso todo dia, eu vivencio Copacabana, né. Então, assim, na academia que eu frequento, por exemplo, eu mudei recentemente de academia e eu fiquei impressionadíssima com a quantidade de senhoras, Muito, né? e sem brincadeira, eu acho que eu vou te falar, 65 mais, não é 70 mais, a quantidade de senhoras, mulheres, 70 mais, que frequentam a academia todo dia, que fazem as mesmas aulas que as pessoas mais jovens, que às vezes muito melhor. Eu tenho 52, eu tomo, ó, elas me dão banho. O mundo piorou em muitos sentidos, mas tem muita coisa legal. Cada vez mais as pessoas mais velhas assumem que têm direito de ser feliz, direito de casar, direito de transar, direito de arriscar, de exercer a sexualidade, a paixão. Você é nova, você tem 50 e poucos anos, mas tinha um cantor chamado Miltinho, que cantava uma música chamada Mulher de 30, como se a mulher de 30 que não casou aos 30 anos fosse uma solteirona hoje. Você pode casar aos 40, 50, 60, 70 e pode não casar. Estou feliz assim e não quero casar. Exato, Então, tem muita coisa boa acontecendo. Em todas as academias você vê isso. Mulheres e homens de 60, 70, até 80 anos dando banho na gente de vontade e de disciplina. sim, sim. Mas é muito legal isso, é muito interessante. Eu realmente fiquei muito impactada, porque é uma academia grande, muito moderna e tal, e aí você olha, assim, a grande maioria, acho que a maioria, a galera já 60 mais, 55 mais, vai. E, Ayrton, que diferença você nota entre homens e mulheres na busca por relacionamento? Assim, os homens ainda procuram mais beleza, procuram mulheres mais jovens do que ele, de uma maneira geral. A mulher ainda procura homens mais estáveis, financeiramente, que tenham algum trabalho, homens um pouco mais velhos do que elas, mas a boa notícia é que em todas as pesquisas, quando coloca qual é o item mais importante, até para os homens aparece isso, companheirismo. Então, isso deixa a gente muito feliz. Eu conheci já no site 193 casais que se formaram dentro do Corometade. É Ah, que muito legal, eu ia te bacana. perguntar. É muito bacana, olha. 193? Esses que a gente conheceu. A gente fala que até hoje são 193 casamentos, que são as pessoas que avisaram. Mas a gente acha, mas daí pois é um puro chute, que de cada 10 casamentos, um avisa. Porque a pessoa, quando começa a namorar, ela sai do site e nem sempre volta para avisar. Seja porque esquece, seja porque não quer se expor, não quer aparecer nas TVs, rádios, porque claro que nós
sempre que eles autorizam, a gente divulga, porque é bom para o site, né? Mas assim, todos esses casais é super piegas contar, mas eu sempre fico muito emocionado, choro, porque você vê que fez parte de uma vida. Sabe que uma casa, eu estou falando um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, mas Não tem acho problema. que, né, numa das casas, a gente foi, tô eu e minha esposa, que sempre gosto de te contar. Eu falo sobre coroametade, mas ela criou junto. Nós a dois temos a mesma importância dentro do site. Daí nós Claro. estávamos numa casa, a mulher me diz assim: você falou na televisão que você une casais, mas é mentira sua. Eu olhei para Maria, pensei, ué. Pensei assim, acho que eles brigaram enquanto nós estávamos vindo para cá, interior de Aham. São Paulo. E ela disse, vem aqui um pouquinho. Eu levantei tenso, pensei, acho que ela vai mostrar uma mala. Briguei com este cara e eu vou embora, né? Ela abre a porta, tem duas crianças brincando no quarto. E ela diz, é o meu filho e é o filho dele. Você não une casais, você une famílias. Ai, que lindo. Chorou, né? Então, Vocês sim, choraram. a Maria me olha assim, ele vai chorar de novo, né? Ela não chora, depois no carro chora, mas na frente dos outros não. Acho que eu ia começar a chorar muito. Gente, muito emocionante, emocionante. Muito Então, legal mesmo. então isso Muito de legal. contar os casais é muito gratificante para a gente. O Ayrton, vamos voltar um pouquinho a falar da solidão, né? Porque a gente acabou, né, indo falar da parte boa, né, da galera que também gosta de viver sozinha e tal. Mas você acha que a solidão é um dos maiores desafios da terceira idade? Quais são os dados, né, assim, que você tem sobre isso? E o Os quanto isso dados, afeta? isso afeta em termos de depressão, de qualidade de vida. A pessoa que está deprimida, ou que vive só, que não tem com quem compartilhar, ou que criou filhos, teve um casamento bacana e hoje está sozinha, isso é muito difícil em todos os sentidos. Essa pessoa tende a ficar mais doente. Também a depressão leva para muitas doenças. Então, é uma questão de saúde pública, né? É terrível a solidão em todos os sentidos, desde a juventude, mas é mais acentuado quando você tem uma história toda, construiu tanta coisa e se sente sozinho. Também pesa muito o que se chama de produtividade. Aquela obrigação de você ser uma pessoa produtiva, ativa, que prova que você está contribuindo, como se você não tivesse direito ao descanso. E as pessoas se cobram. Ontem mesmo, eu não quero citar nomes, a gente encontrou com um empresário gaúcho que mora em São Paulo. Ele tem uma situação mais do que estável, tem casa na praia, tem casa no campo, tem uma aposentadoria muito boa e ele se sente quase em depressão. É muito bem casado, ele tem dois filhos, mais uma enteada, e ele se sente deprimido porque não está mais no cargo de visibilidade que ele sempre sonhou. E é uma pessoa, não é que ele é inteligente, ele é brilhante. Ele é uma pessoa genial, cativante, e é difícil você ter essa sensação que a comunidade te cobra. Você se cobra e a comunidade te cobra também. Sabe que eu fiz uma coisa feia dias atrás? Geralmente eu não falo nada quando alguém é ofensivo, porque você tem medo de violência, você não quer ter uma atitude que te deixe tenso demais. Mas eu estava passando devagar numa faixa em Santos, onde todo mundo passa. Santos costumam parar para que você passe. Ah. Nem é sempre, mas mais do que muitas outras cidades. Bom, Daí, aqui não existe essa possibilidade. daí passa um carro, em muitas cidades não, passa um carro, já disse, anda mais rápido, velho. Daí eu olhei para ele e disse assim, eu espero que você nunca chegue na minha idade. Falei, foi muito feio, mas eu falei, Foi lindo. eu quis dar uma resposta à altura. Eu gostei. Essa eu Não, não, gostei. eu falei assim, você está me xingando, eu vou fazer uma boa previsão para ti. Espero que você nunca chegue na minha idade. Ele ficou assim e saiu.
Né? Pensando, A Maria falou assim: não faz mais isso. Mas eu fiz. ué, mas mereceu, né? Sim, mas essa questão da violência urbana hoje, você Ah, também não pode verdade, sair verdade, verdade, respondendo para tudo e para todos, né? verdade. Mas é uma falta de respeito muito grande, né? Outro dia aqui no também Copacabana, atualmente eu considero uma nova versão de Nova Delhi. Não tem mais mão de rua. Ruas pequenas são, você tem que olhar para os dois lados, mesmo que a mão seja para cá, você tem que olhar para cá e para cá, porque tem é, motocicleta, tem os entregadores, tem Ubermoto, tem carro de gelo, carro de pipoca, só faltam os tuk-tuks, né? E aí outro dia eu quase fui atropelada eu estava certinha, atravessando com um sinal fechado na rua Santa Clara aqui, e aí de repente na contramão vem um garoto de bicicleta, mas numa alta velocidade, quase me pegou. Eu falei, cara, que isso, né? Como é que você faz um negócio desse? Ah, não vem com mimimi, não sei o quê. Aí eu falei, mas se eu morrer, eu tenho um filho. Se fosse a sua mãe, a sua irmã, o que que você acharia se alguém fizesse isso com ela? Ele Sim. ficou me olhando. É um pouco parecido, né? Eu falei assim, eu falei alguma coisa assim, tomara que façam a mesma coisa, deem esse mesmo susto na tua mãe, na tua irmã, na tua namorada, para você ver o que que é bom. Ele arregalou, olhar Você assim, ficou foi, você foi mais gentil, você foi mais inteligente, ele se sentir no seu lugar. Eu fui apenas raivoso, eu não farei isso sempre. Sabe uma coisa que eu estou lembrando agora? Rio de Janeiro, que você está citando bastante, influenciou muito na minha vida. Tem um poema que uma amiga minha, que fez o cursinho em 1979, 80, junto comigo, me viu dando uma entrevista e mandou um poema meu, né? Assim que, pois, que ela tinha guardado, e pois, ela falou: no ângulo você gostava de recitar na frente de todo mundo um poema sobre solidão no Rio de Janeiro, do Carlos Drummond. Eu também olha, fiquei muito emocionado, porque eu nunca tinha relacionado que eu, com 18 anos, já tinha esse espanto diante da solidão. Vou falar só um pouquinho. Eu sempre soube de cor, mas só que depois do Covid eu estou com a memória um pouco afetada. Eu tive um Covid muito duro, né? sério? E apesar do Carlos Drummond chama bruxa. A bruxa é aquela mariposa que fica na luz. Isso que é bruxa, em vários estados. Ele fala assim, eu posso declamar? Claro. Pois eu vou tentar com essa voz. Ele fala assim: essa cidade do Rio, de 2 milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Estarei mesmo sozinho, ainda há pouco um ruído anunciou vida a meu lado. Certo, não é vida humana, mas é vida. E sinto a bruxa presa na zona de luz. De 2 milhões de habitantes, eu nem precisava tanto. Precisava de um amigo desses calados distantes que leem versos de Horácio, mas secretamente influem na vida, no amor e na carne. Estou só, não tenho amigo, mas a essa hora tardia, onde encontrar um amigo? E eu nem precisava tanto. Precisava de uma mulher que entrasse neste minuto e salvasse do aniquilamento o minuto e carinho loucos que tenho para oferecer. Ah, a esta hora da noite, quantas mulheres prováveis interrogam-se diante do espelho, medindo o tempo perdido, até que venha amanhã trazer leite, jornal e calma. Estou só, não tenho mulher, mas a essa hora da noite, onde encontrar uma mulher? Esta cidade do Rio. Sei os beijos mais violentos, viajei, briguei, aprendi. Estou cercado de olhos, de mãos, afetos, procuras. Mas se tento comunicar-me, o que há é apenas a noite e uma espantosa solidão. Companheiros, escutai-me. Essa presença agitada, querendo romper a noite, não é simplesmente a bruxa. É antes a confidência exalando-se de um homem. Carlos Drummond de Andrade. Uau, Eu, sensacional.
Eu lia esse poema, não sei como, com 18 anos, eu que nunca falei muito bem, sempre gaguejei e tal, e eu lia na classe, na frente de todo mundo, para 100 alunos, não sei quantos que tinha no ângulo, porque essa poesia me encantava. Que coisa, né? E aí no teu futuro, né, você ia trabalhar com isso, né? Ajudar as pessoas. Que legal. Ou Muito bom. seja, a solidão é um mal que a gente tem que combater. Até quem está nos ouvindo e é casado, visite a mãe, ligue para a tia, fale com os primos, liga para aquele amigo antigo, eles não ficam só na internet. Vamos combater a solidão juntos, não apenas no Coro Metade. Acho que a internet também fez isso piorar bastante, né? A questão da solidão. Oi. Acho que a internet fez piorar Sim, muito, né? Essa às questão. vezes até juntos dentro de um restaurante, todo mundo já percebeu isso. Você está vendo uma mesa ao lado, pai, mãe, dois filhos, cada um no seu smartphone lá e sem conversar. Existe solidão vivendo junto também. Ayrton, a gente está quase terminando aqui o jornal, mas eu queria te perguntar uma coisa. No seu site, como é que estão divididas assim as cidades, né? Tipo, a maioria, eu imagino que seja de São Paulo, mas tem gente do Brasil inteiro? Em São Paulo, Rio, quem está em cidades com menos habitantes tem mais dificuldades, porque tem menos chances de, por exemplo, de encontrar outras pessoas, a não ser que coloque, procura alguém em todo o Brasil. O site, agora, a gente teve alguns anos fora do país, a gente estava em Israel, trabalhando para, por exemplo, para TVs brasileiras e, por exemplo, rádios brasileiras na cobertura da guerra, e agora estamos fazendo um esforço, visitando televisões, começando a dar palestras, para trazer mais gente para o site. Queremos visitar todos os estados e que aos poucos ele fique forte em cada cantinho do país. Maravilha, gente. Coroa metade. Olha que ideia sensacional. O nome é sensacional. Achei sensacional. Ô, Ayrton, quero deixar então o espaço aberto aí para você convidar as pessoas, botar, dizer qual é o endereço, bonitinho, deixar o seu recado final. Endereço é coroametade.com.br. Pode entrar pelo aplicativo também. Pelo site você tem uma semana grátis. Pelo aplicativo você tem 30 dias gratuitos. Então, entre pelo aplicativo para conhecer. É sempre tempo de ser feliz, dá para ser feliz. Existe uma frase muito famosa que diz que o casamento é o triunfo, não, que o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. Eu mesmo cheguei a sentir, não quero mais casar, não acredito mais no amor, mas às vezes você tem que dar vazão a essa esperança, investir sem esquecer dos seus valores. É muito importante saber que as pessoas que dão certo no site costumam ser aquelas que buscam pessoas com valores parecidos. Aquela história que os opostos se atraem é balela. Geralmente os opostos se traem. Quando você não tem pontos em comum, afinidades culturais, sociais, ou em algum sentido, a chance de dar certo é muito pequena. Então, tenha foco, procure, caso você entre no site, tenha foco, procure pessoas que têm valores parecidos com os seus, sem ser fechado demais, sem ser fechada demais, e sempre é tempo de ser feliz. Muito bom. Parabéns, Ayrton. É Gontov, falei certo? Isso. E vamos homenagear o Vozinha. Na verdade, eu estou disfarçando, eu estou com um vozeirão, mas eu quis homenagear esse jogador que encantou a todos nós, que tem mais de 40 anos. Não, é Podia isso que eu estar ia no falar. cronometragem. O Vozinha, eu vou contar uma fofoca. O Vozinha tem 40 anos, quer dizer, já pode entrar no site, fala português, o que facilita, né, para ele se relacionar. Mas mais que isso, eu ouvi uma fofoca de que ele recebeu, ele está com, sei lá, 13 milhões, 14 milhões de seguidores, e começou a mandar mensagem para um monte de mulher, Eu não sei, tá não sei se isso deslumbrado. Eu não sei se isso é verdade ou não. Ele tem direito, se ele for solteiro, se ele estiver sozinho, se ele estiver sendo transparente e sincero. Uma última questão. A pessoa tem que entrar no site, se ela entrar no site, se você entrar no site, é com 100% de peito aberto e 100% de mente atenta. Não há contradição
entre o sentir e entre o pensar. Existem pessoas que são sérias, existem pessoas que, por exemplo, são vigaristas, tanto na internet quanto fora dela. Então, quando você entrar no site, você que está escutando, siga as dicas de instrução que, por exemplo, o site dá, as dicas de segurança. Marque o primeiro encontro sempre em um shopping center, nunca deixe a pessoa te buscar em casa, por mais simpático que a pessoa seja, volte sozinha para casa, volte sozinho para casa, converse muito antes de marcar este primeiro encontro, nunca mande dinheiro para a pessoa por qualquer desculpa que ela dê, e assim, use no site os mesmos critérios que você teria fora do site, seja nas areias de Copacabana, seja em Santos, seja em qualquer lugar, tenha cuidado, 100% de razão e 100% de coração. Muito bem. Ayrton, muito obrigada aí pela sua participação. Melhoras para sua vozinha. Obrigado pela Muito entrevista. obrigada, uma boa noite. Boa noite. Olá. Hoje o BCTV abre espaço para um tema que preocupa famílias, escolas e autoridades: o bullying e, em especial, o cyberbullying. Com a hiperconexão via internet, jovens que antes encontravam refúgio em casa agora são atingidos 24 horas por dia, em qualquer lugar. É um problema que ultrapassa os muros da escola e se tornou questão de saúde pública e segurança. Discutir esse assunto é fundamental, sobretudo porque desde janeiro de 2024, o bullying e o cyberbullying passaram a ser crimes previstos no Código Penal brasileiro, com pena de até 4 anos de reclusão. E para falar sobre esse desafio e sobre as responsabilidades das instituições de ensino e das famílias, nós convidamos a professora doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, presidente da SOS Bullying, entidade sem fins lucrativos, referência em proteção escolar. Advogada, socióloga, pesquisadora e palestrante, ela atua há 25 anos na área de direito digital, educacional e prevenção ao bullying. Doutora Ana Paula, muito obrigada por aceitar nosso convite e tratar desse tema tão urgente, tão importante. Seja muito bem-vinda ao BCTV. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Acho que sempre é importante que a gente possa discutir, né, sobre educação digital, proteção, né, não só para as crianças e dos adolescentes, mas também dos educadores que constantemente também são vítimas, né? Perfeito. Doutora Ana Paula, eu quero começar perguntando o que é o cyberbullying? Para quem não sabe, né, tem muita gente que ouve falar, mas não sabe exatamente o que configura, né, o cyberbullying. Na verdade, é a versão do bullying em qualquer forma digital. Então, o bullying seria violência, ameaça, exclusão, né? Aquele deixar de lado, de não falar, de não olhar na cara. Aham, Então, isso tudo de forma repetitiva, tá? Sem uma motivação aparente, não precisa ter uma razão específica. Isso configura o bullying. Se isso acontece do ponto de vista digital, nós temos a figura do cyberbullying. Então, veja, uma postagem ofensiva, você pode falar, puxa, mas não tem a repetição. Precisa ser várias postagens? Não. Uma única postagem já pode gerar o cyberbullying, por quê? Porque ela vai ter curtidas, comentários, compartilhamentos. E isso é o efeito repetição que a lei entende como criminoso. perfeito. Quais são os riscos decorrentes do cyberbullying, doutora? Os riscos, né, mais perigosos. Os riscos, primeiro que nós temos que entender que a lei do bullying não colocou limitação de idade. Então, quem pode ser vítima? Famílias, alunos, educadores e profissionais da educação. Quem pode ser agressor? Famílias, alunos, professores e profissionais da educação. Então, os riscos existem todas as vezes que as pessoas colocam ofensas no grupo do WhatsApp. Então, hoje, nós temos aqui a figura onde uma mãe pode fazer cyberbullying contra um professor. Nós temos também casos
isso também vai configurar cyberbullying, do professor que sofre o cyberbullying do grupo de WhatsApp de alunos. O aluno pega, faz uma figurinha desse professor e, obviamente, começa a divulgar, a constranger. Isso também é cyberbullying. E temos também, obviamente, as ofensas e xingamentos, né, que vão acontecer muito, muito e muito agora no mês de julho, né, porque os pais não controlam os celulares, e aí o que, que as crianças vão fazer? Excesso de celular, excesso de tela, e obviamente qualquer criança, quando está cansada, brinca, 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 e depois briga. E é nesse momento que entra também o cyberbullying. E aí temos ainda evento Copa, que ajuda a Piorar a situação, exacerbar os ânimos, eleições, né? tem Copa, tem eleição, tem um monte de coisas que geram, né? Acho que Exatamente, divergências, né? Bom, é assim, exatamente. além da exposição, né? Agora, tem muita coisa para a gente falar, mas eu achei interessante, você tocou num ponto é, que são que é o cyberbullying com o professor, né? Verdade, aquele grupinho de mães da escola pode ser cruel, né? É verdade, porque pode ter consequências gravíssimas, né, para os professores, né? Assim, é, Uma das coisas, problemas. você pode perguntar isso para qualquer diretor de escola. Qual é o seu maior pesadelo? O grupo do WhatsApp de mães. Coi- Eu tenho Por mãe, quê? fui Porque professora, eu fico imaginando, meu Deus. é desesperador, porque junta, né? Eu falo mães, mas é porque a maior parte das vezes, né, são só mulheres que participam, mas Sim, nós também temos homens que participam e também temos homens que falam muitos impropérios. E principalmente, essa professora, a didática dela não é boa, tá, mas qual é o seu critério de didática? Você é pedagogo? E, é, obviamente, às vezes as famílias querem, muitas vezes, entrar numa discussão sobre como administrar a escola. A administração da escola não é papel do grupo do WhatsApp. verdade. Como a quadra não está bem pintada, não gostei da tonalidade da classe, é, Não gostei do uniforme. não gostei do uniforme, não gostei da festa junina, e assim, existem problemas extremamente relevantes, como porque a minha filha não é a protagonista, isso também é um tema muito relevante, muito recorrente dentro desses grupos de WhatsApp. Por que que não escolheu? Agora ela está deprimida, imagina. Minha filha não foi escolhida como protagonista, ela está deprimidíssima. E a culpa é da escola, a culpa é da professora. Da Então, coordenadora, da diretora, né? exatamente. E a gente até começa a rir disso, mas por incrível que pareça, é verdade. Então, a gente tem casos esdrúxulos também, até de judicialização da história do lobo mau. Meu Ou seja, Deus! exatamente. Houve um processo judicial onde, né, os pais falaram que foi contada a história do lobo mau, né, e aí dos três porquinhos, do lobo mau, e isso trouxe um abalo emocional para a criança, foi um abalo psíquico, né, Olha, como é que a gente do lobo sobrevive? mau. Como é que eu sobrevivi ao lobo mal, a chacota Assim, do mundo? felizmente, né, teve um juiz que falou que não, né, que não houve prova, né, do dano, que não houve. Mas a gente está indo para um ponto, né? É claro, a gente precisa, óbvio, falar sobre o cyberbullying entre jovens, mas ninguém está colocando luz, muitas vezes, nesse cyberbullying contra o professor, Exato. contra o coordenador, contra o diretor, que muitas vezes está ali fazendo o trabalho dele e precisa estar muito bem orientado para quê? Para não entrar como réu numa ação. Não cair numa Porque armadilha. hoje, exatamente, porque hoje esse é o ponto de virada.
Se a escola não tem um protocolo anti-bullying, se a escola não tem procedimento, né? Se a escola não tem processo para receber denúncia, se a escola não aplica Lei Geral de Proteção de Dados. Oi, estou te ouvindo bem. Oi, tá me ouvindo aqui? Entrou uma ligação aqui Não, estou no. te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Não interrompeu, não. E aí, o que acontece? Nossa, desculpa, entrou a ligação, Não, eu perdi a linha, tava- desculpa. não, sobre essa coisa se a escola não tiver um protocolo, não tiver Sim, sim, sim. preparada para, né, para lidar Então, com essa situação. exatamente políticas de compliance escolar, né? Porque compliance não é apenas políticas anticorrupção. Compliance é estar de acordo com a lei. E que lei? A escola é um ambiente altamente complexo. Então, a gente tem Código Civil, Código Penal, nós temos aqui direito, marcas e patentes, temos direito de autor, temos aí a parte de transmissão, de imagem, de som, temos ECA digital, temos escolas, infelizmente, que por não entender e não atender o ECA digital, acabam se tornando autoras de cyberbullying. Por quê? Porque acham que estão fazendo uma publicação, um post divertido. E assim, às vezes eu olho e eu falo, gente, né? Só para dar um caso aqui, Sim, pode que eu falar, pode dar os exemplos, acho que eu estava ótimo. olhando, né? E aí, de repente, eu vi uma escola que eles falaram: olha, hoje a gente faz uma atividade muito boa aqui. Então, meninas se vestem de meninos, meninos se vestem de meninas. Só que não deu o contexto, não explicou como que isso aconteceria, não colocou um embasamento, só ficou uma coisa muito esquisita. Sim. Dessas crianças desfilando e extremamente desconfortáveis. Você percebia que elas não estavam entendendo muito bem o que estavam fazendo ali. E eu olhando, eu falei, gente, o que aconteceu com a pessoa do marketing? Bateu a cabeça numa pedra e publicou isso? Pois é. Porque, assim, óbvio, é importante falar questões de gênero, é essencial, né? Mas você precisa envolver dessa forma, sem uma explicação, sem um contexto, e ainda mais as coisas, quando caem na internet, ficam tão esquisitas, né? As coisas são. E aí começaram a vir comentários das meninas vestidas de meninos e meninos vestidas de meninas por que tem um menino de cropped e salto alto no meio da quadra? Bom, enfim, eu fiquei só olhando para isso como espectadora, né, desse circo de aberrações. E assim, uma escola privada que se presta a esse papel, ela não pode nem ter um pet shop, quanto mais ter crianças lá dentro. Então, todas as vezes que a gente vai falar de uma postagem envolvendo crianças e adolescentes dentro de uma escola, a gente tem que pensar o quê? Primeiro, é um ambiente pedagógico. Sim. Devemos falar das questões de gênero, devemos dar orientação sexual, como devemos. Porém, todas as formas de divulgação disso precisam ter cuidado, precisam ter cautela, né? E Justamente para autorização dos pais, né? E autorização dos pais, exatamente, né? É que a escola gosta de pegar aquele termo, aquela autorização genérica do começo do ano, né? Que fala, pai, você autoriza que eu use a imagem do seu filho para toda a vida, para todo sempre. E aí o pai que assim, não olha nada, todo mundo só vai dando ok, ninguém lê nada, né? E aí, ok. Aí vê um absurdo desse, né? E obviamente que essa autorização não é válida. Isso é um ponto, tá? Autorizações para fins de marketing é uma autorização
extremamente específica, Verdade. é para um evento específico Sim. e, obviamente, tudo que envolve menores e marketing, dependendo do caso, sim, você vai precisar de alvará judicial. Uhum. Por quê? Porque isso se acontece. Por que você não contrata um modelo? Porque você vai ter que gastar dinheiro, né? Então, vamos Sim. pegar os alunos que já estão aqui. Isso é o quê? É amadorismo. E o amadorismo leva ao bullying. Da Sim. mesma forma também que nós vemos de forma reiterada a escola fazendo bullying com o coitado do professor lá no diabo do Instagram, né? Aí bota as pessoas segurando uma plaquinha, o funcionário está constrangido até o último fio do cabelo dele. Mas ele tá lá, ai, eu tenho que pagar boleto, aí segura a plaquinha, aí segura, bota uma caixinha assim na frente e coloca agressão, não, aí bate nessa caixinha. Então, com essa mania, né? Violência, não, bate na caixinha. Ou ainda tem as piores, né? Acho que são as piores das escolas, né? Elas pegam um rap e começa a colocar o jogador de futebol fazendo alguma dancinha e o aluno ou o professor fazendo essa mesma dancinha. Me diga, o que isso tem de pedagógico? Não tem nada a ver com a escola, né? Isso você pode fazer em casa, né? A mãe pode fazer, o pai, mas não a escola Sim, mas obrigar um funcionário, né? Um aluno. a escola obriga o funcionário a fazer isso e você vê várias, mas assim, não é pouco perfil de escola. São muitos perfis de escola pegando o aluno, o jogador da seleção, a dancinha. Uma Procurando coisa engajamento. pavorosa. Agora, Exatamente. doutora Ana Paula, os impactos psicológicos, né? Isso pode gerar transtornos, né, psiquiátricos gravíssimos, né? Eu quero te perguntar sobre isso, porque, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, eu não me lembro se foi ano passado, há uns 2 anos, houve um caso gravíssimo, com certeza a senhora tem conhecimento, que foi o caso de um colégio muito tradicional, não vou citar o nome, vou privar, meu filho estuda em outra escola, não tem nada a ver com a escola do meu filho, mas houve um caso de um grupo de meninos que expôs fotos de uma menina, foi uma situação grave, fotos nuas da menina, eu acho que ela tinha se envolvido com um rapaz, e foi uma coisa, eu não sei se foi ano passado, lembra desse caso? E aí eu fico imaginando a cabeça dessa menina, né? Assim, quanto isso afetou, né, essa menina. E esse é um ponto que eu acho que a gente tem que trazer, tem que discutir, que nós tivemos processos judiciais iguaizinhos a esse. Temos processos iguais a esse que correm desde 2015, Meu Deus. tá? Então, nossa, isso está acontecendo agora? Não, isso acontece desde os primeiros processos que a gente pegou foi em 2013. Então, não tem nada de novo. E veja, a pior parte disso tudo é que todo esse movimento de nude, de fake, ele acontece pelos grupos de WhatsApp. E o WhatsApp, quando intimado sobre isso, não sei, Meu sei de Deus. nada, é criptografado, é ponta a ponta, não faço ideia. Então, ou seja, nós temos o WhatsApp, o grupo Meta, que não vai cumprir nenhuma ordem judicial, vai lá pagar o dano moral, é isso, tá bom, fique Uhum. contente com isso, não vai abrir absolutamente nada, não vai coibir o dano e tá tudo certo, né? Acho que é por isso que a gente precisa parar e pensar nas ferramentas e nas regulamentações, porque hoje se não está pelo telefone normal, ele não vai ter nenhum suporte dessas empresas que absolutamente não cumprem ordem judicial. Então, a minha cliente
não tinha, que o caso ocorreu também no Rio de Janeiro, nós atuamos nesse caso do Rio de Janeiro, que foi em 2014, ela não tinha mais escola para ir, ela teve que mudar de estado. Meu Deus. Ela teve problemas psiquiátricos gravíssimos. Ela teve internação que passou de 6 a 8 meses. Meu Deus do céu. E absolutamente nada disso vai comover uma Big Tech. Por quê? Porque a hora, por exemplo, teve uma juíza do Rio de Janeiro, que eu acho que foi de Duque de Caxias, que foi uma da... Faz vários anos atrás, que ela estava pedindo ofício. Olha, tá tendo tráfico de drogas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu quero acesso. O WhatsApp não respondia. O grupo Facebook não respondia. Mandaram uma resposta em inglês, né? Aí a mulher falou, então bloqueia. Imagina, lembra? O país quase parou. Como assim você bloqueou o WhatsApp? Então, hoje, o crime organizado sabe que tem uma ferramenta muito boa, muito tranquila para falar, que é o WhatsApp, né? É verdade. Agora, doutora Ana Paula, hoje, quais são as medidas jurídicas, né, que os pais ou um professor que se sinta, né, ofendido, que se sinta vítima do cyberbullying, que medidas podem ser tomadas oficialmente, né? O que que as pessoas devem fazer quando se sentem vítimas ou filho, né, vítima? Então vamos lá, a gente vai separar aqui em duas linhas, tudo bem? A gente vai separar uma linha do direito civil, uma linha do direito criminal, tá certo? Se isso ocorreu entre menores de idade, do ponto de vista criminal, primeiro, para a gente conversar, entre menores de idade de 12 a 17 anos, vara da infância e da juventude, tá? Esse crime vai ser apurado na vara da... Não seria um crime, seria um ato infracional a ser apurado aqui na vara da infância e da juventude. Se foi uma mãe que ofendeu, colocou uma postagem ofensiva contra um professor, ou seja, a gente só está falando aqui em maiores de idade, estou dando um exemplo, vara criminal, normal. Tá? Isso vai correr numa vara criminal. Agora, isso envolvendo adultos, vara criminal, por exemplo, se um aluno faz um cyberbullying contra um professor, como ele foi o autor, vara da infância e da juventude. Tudo bem? Se o professor fez o bullying contra o aluno, cyberbullying contra o aluno, vara criminal. Então você tem que pensar, toda vez que tem um autor, um criminoso maior de idade, é o juiz criminal que vai decidir. Ponto. Se tem criança que cometeu isso, vara da infância e da juventude. Pronto. Agora, do ponto de vista civil, tá certo? Se a escola não tem um protocolo de combate ao bullying, não tem processo, não tem procedimento, não tem canal de denúncia, porque assim, protocolo de combate ao bullying é assim, onde está o protocolo de combate ao bullying? Ele fala, está aqui, ó, e dá para a pessoa. Isso é uma escola que tem um protocolo. Quando a escola não tem nada, ela vai falar, ai, a gente acolhe, a gente escuta. E é que eu, Ana Paula, já tô ficando com... Eu escuto tanto isso que me dá ranço. Eu já tô ficando com ranço dessa palavra de escuta e de acolhimento. Infelizmente, por quê? Porque as pessoas não escutam, elas não acolhem, né? Porque se você não tem um protocolo, você só é omisso. E aí, quando você não tem nada disso, você presta um serviço educacional defeituoso. Código de Defesa do Consumidor. Isso vale para a escola privada, isso vale para a escola pública. Tá? O CDC vale para a escola privada e vale para a escola pública. Se a escola não tem programa de combate ao bullying e se o filho sofreu bullying, responsabilidade objetiva da escola. Você não precisa, ai, mas a culpa, não vai discutir culpa.
Não tem discussão de culpa. Você só vai provar o dano e o nexo de causalidade. Acabou. E Ninguém vai quantas falar, mas histórias passam batidas, né? Eu vou ser muito sincera, né? Eu tenho um filho de 17 anos que tem TEA, tem autismo, e já foi excluído, né, de um grupo de um trabalho, foi um problemaço. Foi a primeira vez que eu tive que encarar assim de frente, né? Eu não participo muito, sou muito chegada nesses grupos de pais, exatamente porque por várias razões, assim, uma vez uma mãe, por exemplo, estava reclamando que o professor deu uma bronca no filho. Meu filho levou uma bronca, um absurdo. Eu falei, mas como assim? O professor está ali também, né, para isso, né? Se o seu filho não respeitar, ele tem que levar bronca. Então, eu tenho um pouco de preguiça e ranço, assim, desses grupos. É claro que tem pessoas muito legais, mas tem sempre umas figuras, né, assim, diferentes. Então, houve sim isso, e eu realmente fiquei totalmente sem saber o que fazer. A escola com umas respostas completamente evasivas na época, graças a Deus mudou coordenação, mudou tudo. Hoje, eu acho que meu filho, de fato, é muito bem acolhido, mas passei por isso. E aí a mãe não sabe, né, qual é o momento, né, de agir. É isso, né? É cyberbullying? É, né? Foi excluído do grupo. sim, claro que é. E é o que eu falo. Toda vez que você vai fazer uma reunião com uma escola, com a escola do seu filho, primeiro você vai fazer reunião com uma pessoa e você vai fazer uma ata de reunião. Tem que ter uma ata de reunião. O que falamos aqui? Tá bom. Então a gente Ah, falou que fulano da X série A sofreu bullying assim, assim, assim. Então isso tudo vai estar escrito. Muito bem. Só que não basta isso. Quais são os próximos passos? Quando que vai se escutar a vítima? Quando é que vai se escutar o agressor? Quando é que vai se coletar as testemunhas e quando é que você vai dar uma resposta sobre isso? uhum. Porque não adianta só você sair com um papel falando, olha, eu denunciei. É, Não, a escola, ela tem o poder, dever de te dar os passos. Ela não falou que escuta, ela não falou que acolhe, então tá bom. Que horas que você vai escutar a vítima? verdade. Que horas que você vai acolher a vítima? Que horas que você vai escutar o agressor? Que horas que você vai fazer o acolhimento desse agressor, se necessário for? Porque às vezes a minha tese de doutorado é que vítima e agressor se confundem. Então, a maior Exatamente. parte dos agressores, sim, 69% já foram vítimas. Vítimas. Olha que interessante. Olha, doutora Então, Paula, eu vou dizer uma coisa. Esse é um tema, assim, eu acho que a gente precisaria de umas 3 horas aqui, né, para conversar, porque tem muita coisa. Eu vou pedir uma volta aí até para marcar mais uma conversa para a gente continuar, né, porque tem muitas coisas, né, tem os impactos psicológicos, a sua tese, né, isso é muito interessante, né, muitos, então, são é, agressores que já foram vítimas, né, quer dizer, isso é super. sim, eu escutei 818 jovens de 12 a 17 anos de 5 escolas de alto padrão de São Paulo. Meu Deus, nossa, essa 5 tese é escolas de muito alto boa. padrão do estado de São Paulo. E quantos por cento você falou que já foram? 69. Meu Deus, é altíssima, né? Incrível, incrível. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso papo. Eu queria deixar um espaço para a senhora dizer o que acha mais importante, assim, sobre o cyberbullying. Que recado você deixa para os pais? Que cuidados, né, devem tomar? O que que é mais importante? Bom, aos pais eu deixo algumas dicas. Primeiro, adolescente, criança não dorme com celular em quarto, nunca, jamais, em tempo algum, tá? Celular no seu quarto. Ah, mas ele precisa de despertador. Desculpa, não vou nem comentar isso, né? Enfim, Real, né? não precisa, né? Tem aquele, É, tem não Alexa, né? é exatamente, imagina. Temos até o galo ainda, mas enfim. É o É, gato.
E então o que acontece? Primeiro ponto, não se dorme com o celular. Segundo ponto, instale controle parental, sempre. Limitação de tempo de tela, vai ter férias, enfim. A minha filha tem 10 minutos de TikTok por dia. Tem gente que fala, nossa, que absurdo. Por mim, ela fala, eu tenho muito pouco. Eu falei, você quer 5? Se continuar a reclamar, é 2. Muito E bom. se não quiser, e se continuar a reclamar, é sem celular. Por quê? Porque quem trabalha com segurança digital sabe que isso aqui é a porta do inferno. Então, a gente que vê isso todo dia, você quer o seu filho, quanto mais longe disso aqui, melhor. Então, aposte no contato Vida a Vida, para de mandar mensagem para o WhatsApp, liga, fala, olha, toca, cheira o seu filho, isso tudo é tão importante, nenhum aplicativo vai te dar isso. E principalmente, aprenda a escutar. Hoje o pai, ele é palestrinha. Aprenda a escutar, só escuta. Só veja o seu filho brincar. Só isso. Escuta, o que ele tem para falar? Ah, mas ele só fala besteira. Claro, você acha que o quê? Que ele vai, com 10 anos de idade, que ele vai defender um prêmio Nobel? Não vai. Você vai escutar isso. Você vai sentar e vai jogar. E não vai julgar. Sim. Calma, né? Agora é o momento realmente que eu falo, escuta de verdade. É tão difícil, mas é necessário. E é a diferença entre você descobrir algo e você, obviamente, só descobrir depois que uma desgraça maior aconteça. E é muito perigoso, né? Essa geração de adolescentes está correndo muitos riscos, né? Demais. E muito Quem viciado. trabalha com direito digital quer deixar o filho pintando um galho com baixa até os 20 anos de idade. Pode pintar a parede da casa, fica à vontade. Pode, não tem problema nenhum. Nossa, sai tão mais barato. É verdade. Olha, doutora Ana Paula, realmente assim, é um assunto que eu acho que pode ir muito mais longe, a gente tem muita coisa para conversar. Eu espero em breve que a senhora volte aqui ao BCTV para a gente falar um pouco mais, tá? Muito Foi muito obrigada. legal. Foi ótimo. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Muitíssimo obrigada. Só deixar, tem e-books de graça no meu site, tá? Tem 3 e-books de graça, um de bullying, um de educação digital e um outro de segurança digital. Meu site é www.anapaulasiqueira.com. Só .com. www.anapaulasiqueira.com. Lá você vai poder baixar, tem e-books de graça, justamente para quê? Para que as pessoas possam se informar um pouquinho mais, são curtinhos, linguagem acessível para todo mundo. E é um assunto muito importante, muito urgente, né? Para que nossas crianças e adolescentes estejam protegidas e também saibam lidar com os adultos de uma forma respeitosa, né? Para que no futuro, né, sejam pessoas melhores, né? Não é E que os verdade? adultos também aprendam, né? O que eu... Os adultos, é verdade, eu esqueci dos adultos, né? Nós adultos também, né? Precisamos aprender, né, como lidar com o mundo digital, que não é uma brincadeira, né? A gente está lidando com a vida das pessoas, com o trabalho das pessoas, né? Por trás de cada pessoa tem uma família, então, assim, não é uma coisa, né? Ah, fulano fez isso, ah, fulano fez aquilo, ah, olha a cara dele, ah, ele usa óculos, ah, né? Realmente, a gente precisa melhorar. Exatamente. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Até uma próxima. Boa noite. Tchau, Muito tchau. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.